Amado mestre, tire-me uma dúvida. Ilumine este ser. Cérebro. O cabelo chegou a desarrumar, gente. Cérebro. Me diga, qual a diferença entre mal e mal? Estou concentrado, para não te desconcentrar. É o 26º. Eu não sou igual você. Não sou igual você que fica começando o negócio 10 vezes, não, mesmo. Essa já é a 4ª que você está tentando. Eu tenho a gravação para poder comprovar o contrário, tá? Presta atenção. Presta atenção e observa como é que faz, tá certo? Vou te ensinar, bebê. Presta atenção, tá? Tô concentrado aqui, olhando só. Muito bem. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 26º episódio de Aprendizes de Joana, onde o nosso estudo é sobre o livro Psicologia da Gratidão. Nós já estamos hoje entrando no capítulo, Dani, capítulo... 7º capítulo já, gente. Página 139 do livro físico e nós vamos até a 143. Perfeito. Então, hoje a gente começa a introdução desse capítulo que fala sobre a gratidão, meta essencial da existência humana. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já tem vários outros episódios aí para trás para você acompanhar. Se não, chega aqui junto com a gente, que a gratidão é sempre uma oportunidade da gente começar o dia, da gente iniciar, né, uma mudança na jornada da gente. Enfim, e para todos vocês que já estão aqui com a gente, nos aturando há muitos episódios, bora estudar hoje. Dani, como eu comecei, você pode começar falando. E aí, o que você aprendeu neste episódio? Palavras-chave. Diga lá. Nossa, Chaves, nós vamos ter um dicionário de chaves aqui, né? Mas tem aquelas provocativas, assim, que Dona Joana de Ângeles gosta muito de colocar pra gente, né? Disciplina, frequência. Vou dar o spoiler logo de início, né? Assim, o que chamou muita atenção nessa introdução do capítulo 7 foi logo na página 141, que ela colocou que a gente precisaria pensar que existe todo um processo aí na nossa vida ainda de construção, de evolução, e não, muitos erros e muitos acertos, mas que a gente se lembrasse o seguinte: a gente está vivos, nós estamos vivos. Então, me pareceu um convite amplo a dizer o seguinte: olha, nós temos só mais uma vida para ir trabalhando e se ajustando e se acertando nos nossos processos de equilíbrios psicológicos, né? E outra coisa assim que logo no início também das primeiros parágrafos que ficou muito claro para mim foi relembrar várias coisas que a gente já veio estudando durante esses 6 capítulos passados aí, né, do livro. Então, ela traz muito forte algumas colocações e contextualiza muito bem, né? Já que a gratidão é a meta essencial da existência humana, então o que a gente precisa olhar para a nossa vida e começar a fazer o trabalho, né? Qual é a luz que nós precisamos dar aos nossos entendimentos para que a gente possa avançar cada vez mais a gratidão? Perfeito, Dani. Eu gosto muito, me chama muito a atenção, assim, cada vez que eu vejo que ela fala sobre o amadurecimento, né, psicológico, me encanta como uma forma de... Ela tem
isso fala, são duas palavras, mas isso fala de tantas coisas, né? De tantos processos que a gente precisa desenvolver para o amadurecimento, né? E ela traz novamente, então, essa questão, relembrando o quanto essas nossas dificuldades, que a gente já falou disso, né, dos atavismos, de tudo, que nos prejudicam, mas que o caminho de amadurecer, e isso me lembra amadurecimento indo para a natureza, a questão, por exemplo, dos frutos. Um fruto não amadurece de uma hora para outra. Não é? Se a gente colhe, por exemplo, um fruto antes do tempo, às vezes a gente prejudica de forma, como é que eu posso dizer? A gente prejudica a forma como ele vai efetivamente amadurecer, e ele pode até não ficar tão bom como se estivesse obedecendo ali no pé do tempo dele. E quantas rupturas, quantas coisas às vezes nós fazemos conosco, ou com os outros também, quando somos intolerantes de não esperar o tempo da pessoa, às vezes de sermos incompreensivos, ou de não perceber que, olha, nós estamos, como você falou, e Joana de Angelis diz, olha, estamos vivos. Se estamos vivos, vamos aproveitar esse momento. Enquanto estivermos aqui, é tempo de trabalhar, é tempo de seguir. E a gratidão é essa ferramenta. É a ferramenta que vai nos propiciar uma série de coisas de evolução. Então, trazendo algumas citações, Dani, na 140, ela fala, ela relembra, olha, a questão de graças ao como superar, eu botei assim, ó, como superar, por exemplo, os transtornos mentais, né? Transtornos emocionais, mentais não, desculpa. Graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e o cultivo de hábitos saudáveis proporcionam a vitória sobre os transtornos emocionais, né? Evitando, por exemplo, que se instale a depressão com toda aquela carga que traz, né, de prejuízo que isso traz para nós aqui, né, encarnados. Então, disciplina e cultivo de hábitos saudáveis. E achei muito interessante quando ela fala na sequência também sobre o hábito de pensar corretamente. Parece uma coisa boba, né? Pensar. O hábito de pensar corretamente. Também como uma ação positiva, né? As receitinhas que ela vai dando para a gente. A gente só não faz se não quiser, né, Dani? Então, Ju, e aí esse hábito até de pensar, olha o que influencia, né? Pegando seu gancho aí, ó, a gente já tinha falado em algum momento aí sobre essa parte que somos do cosmos, né? E um pensar de forma correta, como Joana de Ângeles traz, ela produz aí mais neurotransmissores do bem-estar. E aí, olha só, se eu consigo ser autoprodutivo, né, de neurotransmissores e ficar num patamar de bem-estar, o quanto eu não consigo, ao meu redor, também contaminar com esse bem-estar. Né? O quanto eu sou responsável, muitas vezes, pelo ambiente que a gente tanto reclama. Vivo num ambiente hostil, vivo com muitos problemas, mas Joana de Ângeles, ela me fez pensar o seguinte: a que eu estou me ligando? A que o meu pensamento está ligado? Sim. Será que eu consumo muitas notícias negativas e com isso eu começo a me tornar uma pessoa negativa? A gente, se observar jornais, TVs, enfim, tudo que normalmente surge na internet, a gente tem sempre notícias que nos fazem, parece que nem imã, né? Notícia ruim a gente quer saber, quer ver. É como acidente, terceira ponte, por exemplo. Deu um raspãozinho, 2 carros pararam. Todo mundo vai devagarzinho para olhar, para ver, quero saber o que aconteceu. E será que isso é necessário? Será que simplesmente eu posso fazer a minha parte, que é passar e passar normalmente, para que as outras pessoas venham e consigam também seguir seu fluxo?
Então, me ficou muito... relembrou muito isso, né? Essa forma pensamento, aonde eu me conecto, aonde eu me ligo, o que eu carrego para o meu dia a dia. Qual é o otimismo que eu despejo na vida do próximo? Sim. E aí, fazendo um gancho com o que a gente falou no episódio passado, né, Dani, da importância do caminho para a paz em relação à autorresponsabilização, autorrealização e o quanto somos responsáveis, né, pelos nossos atos, pelas nossas ações, quanto às vezes a gente fala, né, que o ambiente percebe, né, que o ambiente às vezes está ruim e a gente quer um ambiente bom, mas não para exercitar que eu posso contribuir, de que forma eu estou contribuindo, eu posso contribuir de que forma eu estou contribuindo para a melhoria também daquele ambiente. Então, às vezes eu não quero mais trabalhar nesse lugar porque o ambiente é ruim, às vezes eu não quero mais esse grupo de amigos porque o ambiente é ruim. E a gente fica inquieto, sempre buscando estar num ambiente bom, né? Às vezes eu não quero frequentar mais essa casa espírita porque o ambiente é ruim. E está sempre buscando estar com os perfeitos. Mas eu estou levando contribuição como? Né? O fato de eu não conseguir ver harmonia em lugar nenhum, será que essa inquietude não está também dentro de mim? Né? Ju, parece a gente está repetindo, mas está nesse capítulo aqui, hein? Eu acho que Joana de Ângeles traz muito, já tudo logo na sequência aí do que a gente estava lendo, né? Equivocadamente se pensa em gratidão quando somente sucedem as ocorrências felizes. Quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando lugar à retribuição como maneira ética do bom proceder. Ou seja, não é dando e recebendo, por isso que a gente vai ser grato. A Joana de Ângeles já tinha trazido isso lá no comecinho, né? Que a gratidão ela não se equilibra e não se baseia nessa relação de uma troca. Lógico que pode ser por troca também, mas não necessariamente é esse o mecanismo da gratidão. O mecanismo da gratidão ele se baseia nesse bem-estar que a gente vinha falando. E um pouquinho mais para baixo aqui, ela traz assim, ó, diante das mais graves tragédias, sempre se encontram razões para as manifestações gratulatórias. Então, ela está convidando, e aí me lembrei da miopia que ela falou lá atrás também. Você gosta da miopia, né? Toda vez você está míope. Olha o tamanho do óculos, está aumentando. Mas ela traz essa questão de que a gente, até na frente, ou perante, ou diante de situações que não são agradáveis, nós precisamos começar a nos acostumar a um olhar diferente, a um olhar por outra ótica, por uma ótica de continuidade, estamos vivos, por uma ótica de equilíbrio emocional, por uma ótica de não assumirmos um comportamento emocional por ansiedade. Nossa, aconteceu uma desgraça, pelo amor de Deus. Aí a gente vive aquilo, a gente carrega no nosso organismo toda essa carga pesada, como você diz aí, né? Como você falou, né? Eu estou procurando sempre pessoas leves para estar perto. Mas o quanto eu também sou um imã de emoções negativas, o quanto eu quero receber essas energias. E, para complementar, fantasticamente, na página 141, ela traz muito claro, pelo menos para mim ficou muito claro, o quanto nós somos reencarnacionistas, o quanto nós precisamos ter a atenção para esse detalhe, só esse detalhe. Que ela traz assim, ademais, a filosofia das vidas sucessivas leciona que tudo quanto acontece ao ser humano, especialmente no que diz respeito ao sofrimento, e se, né, não foi ele quem provocou, procede-lhe do passado espiritual, sendo, portanto, para o seu próprio bem. Perfeito.
né? Chegou a cair o topete aqui, gente. Ai, é muito interessante isso. E a gente vê, não é? Assim, às vezes até em documentários, se a gente procurar experiências, quantas pessoas conseguem aproveitar de situações, às vezes, extremas na sua vida, catastróficas, e às vezes de uma doença, de ter vencido uma doença, não é, grave, que estaria condenado, as pessoas conseguem, a partir dali, tirar uma energia para um recomeço, não é? E o como essas experiências elas podem ser catalisadoras, potencializadoras para esse renovar, não é isso? Mas quantas vezes também, Dani, eu vejo que nesse recomeçar, a gente às vezes também pode se deixar ir até o fundo do poço para poder recomeçar. Então, eu vou dar um exemplo de, por exemplo, a questão da obesidade. Às vezes eu só consigo forças para iniciar uma dieta, um regime, na hora que eu atinjo aquele limite daquele peso excessivo. Eu preciso chegar no limite, né? Ou seus exames de sangue estão todos descompensados em Sim, alguma. é. Aí ele Eu só sai vou comendo. parar para começar a controlar a quantidade de açúcar que, né, do meu sangue quando o exame tá alto. Então, eu fico ali medindo todo dia. O dia que dá alto, eu faço uma dietinha. Se está no meio do caminho, eu vou ali dando, né, uma escorregada. Né? O dia que sinto que eu estou estressada, eu medito. No dia que eu não estou, eu estou ali consumindo a minha energia para o dia que eu tiver. Então, a gente vai também se sabotando e não percebendo o quanto somos responsáveis por tudo aquilo que, né, nós estamos plantando. E se a gente planta, a gente colhe. E se não plantamos apenas agora, plantamos em outros momentos, né? Eu tô aqui rindo, mas é de desespero. Ah, é? Mas não tô falando, eu dei o exemplo de regime porque eu consegui emagrecer uns quilinhos, aí já vai sabota, né? Comer macarrão, comer um monte de coisa, né? Final de semana. Feijoada. É isso, gente. Mas é tão interessante, por exemplo, essa questão de nos sabotarmos, né? Uma coisa muito rápida, assim, esses dias aí que choveu, eu tava andando de bicicleta com meu filho, né? E aí começou a chover mais, assim, eu disse, velho, vamos aproveitar. Tô confessando, há 20 anos sem tomar um banho de chuva, sábado, esse final de semana eu tomei. Aí, o que acontece? A gente estava vindo pela estrada, e eu percebi que ele não passava em uma poça d'água, e eu queria passar em todas as poças d'água, né? Mais criança que é criança. E aí eu disse assim, filho, vamos desviar por aqui, que aí tem um pedaço assim de um terreno que é tudo estrada de chão batido, né? E estava cheio de poça de lama, disso, daquilo, aquele outro. E nós entramos e fazendo lamaçal, e ele falou, pô, pai, você tá maluco? Eu disse, não tô maluco, não. Às vezes a gente precisa fazer isso, sair da estrada que a gente está acostumado e enfrentar o lamaçal, Sim, jogar um pouco de lama na nossa vida, vai só rejuvenescer a pele, né? Não é assim que diz? Mas o quanto nós nos limitamos às nossas caixinhas, o quanto nós nos limitamos à nossa estrada. Por que não sair? Por que não encararmos uma estrada de chão cheia de lama, com uma uhum, bicicleta mais ou menos, e a gente está indo, está tudo bem. sim, Então, essa normalidade, eu acho que Joana de Ângeles tenta a todo momento nos trazer. Normalidade de quê? Nós teremos desafios, nós teremos uhum, dificuldades, nós teremos uma vida que não será fácil, nós teremos uma vida que nós não vamos entender por que estamos recebendo o que estamos recebendo, que está coligado muitas vezes ao nosso passado espiritual, mas nós estamos vivos. isso aí. E olha, uma frase que acho que explica bem isso que você está trazendo, Dani, que está na página 142, que ela diz o seguinte, olha, nenhuma conquista ocorre sem o contributo do, anota aí, esforço,
temperança, constância e... Aí eu não consigo, assim, sacrifício. Não consigo, olha. Eu não consigo. Tem que fazer assim, ó. Esforço, temperança, constância e sacrifício. Vou ter que fazer mais sacrifício para conseguir botar os dedinhos. Mas olha que coisa perfeita, né? Que ela nos lembra qual é o esforço que estamos colocando, qual o tempero aí, qual é a mistura equilibrada de tempero, de emoções que nós estamos colocando, qual é a constância que a gente emprega às nossas ações. E o mais essencial, talvez, para como meta essencial, qual é o sacrifício que nós estamos dispostos a enfrentar para chegarmos à nossa gratidão ou chegarmos ao sentimento gratulatório? Ó, perguntinha no ar, perguntinha no ar. Perguntinha no ar. Não vou responder isso agora, não. Deixa eu meditar sobre o sacrifício. Deixa que para o ao vivo a gente fala sobre quais sacrifícios nós estamos fazendo, né? Que sacrifícios são possíveis ser feitos? Qual é o limiar do meu sacrifício? Já tem bastante coisa para a gente trabalhar no ao vivo. Vai anotando aí o seu. E, bom, ela vai trazer, não é, Dani? Aqui vários exemplos das passagens bíblicas, né? E de Jesus, claro, mas como em toda a história nós temos a possibilidade de exemplos que engrandecem, de sentimentos gratulatórios. Algum deles a gente já falou, né? Que é, por exemplo, lá do livro de Jó, da história de Jó, que ele, diante de tantas dificuldades, de tanto sacrifício, de tantas tribulações, ele sempre com a postura de agradecimento, né? Como um dos exemplos, então, ela fala também dos salmos, que glorificam a vida, né? Dão glórias à vida, do próprio Evangelho de Jesus, que é uma sinfonia de gratidão, entoada em todas as fases do seu ministério. Em tudo dai graças, né? E Ju, talvez já para a gente caminhar pro não é fim não, né? Porque a gente sempre continua. Eu sempre vou falar o fim, mas não é fim, a gente sempre continua. Reforçar esse pensamento dos exemplos que nós temos, né? E trazer já na página 143, o desenvolvimento emocional alarga os horizontes mentais do ser humano, contribuindo para a sua autorrealização. Então, quando a gente pensa em autorrealização, a gente tem que pensar que ela é o quê? É um processo de autoconquista, né? Um processo em que a gente vai contribuir para nós, como seres, né? Humanos que somos. E nesse estágio experienciam-se conquistas íntimas relevantes. A autoconsciência, tranquilidade, espírito de solidariedade, bem-estar e amor pleno. Perfeito. Bom, deixei a segunda parte para você. A segunda parte que é mais difícil, né? Gente, deu um nó aqui na cabeça, a gente foi até para o dicionário. Vamos contar aqui para todo mundo, porque a gente está aqui fazendo um estudo, e aí Joana continua falando da importância nesse desenvolvimento, de tudo que nesse desenvolvimento emocional, que é o caminho para o amadurecimento, quanto a gente ganha, que à medida que a gente se entrega a isso, a gente vai conseguindo o quê? Ela vai falando que a gente vai conseguindo ter forças, digamos assim, para suportar, para enfrentar e afastar, inclusive, todos aqueles males. A gente passa melhor, né? Pelo ciúme, pela insegurança, pela competição, pelo medo e por muitas outras coisas. E aí Joana vai dizer o seguinte, olha, que então neste clima do nosso desenvolvimento, do investimento, da gratidão, né? O mal dos maus não faz mal, não faz nenhum mal. Porque
se lhe percebe o primarismo, a inferioridade, entendendo, desculpando, contribuindo para a sua erradicação. Né? À medida que a gente vai experienciando, a gente vai entendendo, então, que o mal, né? Que é diferente ali o modo, né? Aquela forma dos maus, que é o ruim, que é o imperfeito, não vai mais fazer nenhum mal para a gente. Porque a gente sabe que existe, a gente precisa de esforço, de temperança, de constância e de sacrifício, né? E para isso tudo precisa... Não cortou, como é que é? Cortou? Eu deixei para você, falei. Ju, quando essa frase aí que a gente ficou uns 30, 40 minutos discutindo ela aqui no bastidor, o mal dos maus não faz nenhum mal, né? O mal, nesse caso, a gente pode perceber como um mal, né? O ciúme, a inveja, a insegurança, sei lá, algum sentimento, alguma situação como uma situação ruim, né? Mal para a gente, né? Peraí, agora eu confundi. Mal é ruim, né? Mal com U é aquilo que é ruim, é aquilo que é imperfeito, né? Isso aí. E o mal com L, né? Advérbio de modo, é o diferente do bem. Então ela começa com o mal dos maus, dos ruins, daqueles lá que você falou aí. Isso aí. Então, a gente vai perceber que isso já não nos... não é que não nos atinge, mas a gente já vai ter o entendimento de saber diferenciar o mal com L com o mal com U, por exemplo. Né? A gente vai ter essa noção, a gente vai ter essa consciência. E isso nos auxilia nesse processo de entendermos que a gratidão, se não houver lá o esforço, a temperança, a constância e o sacrifício, pode ser que a gente se frustre no final do processo porque a gente pensa que não evoluiu. Mas só da gente já se frustrar já é uma evolução, porque antigamente talvez nós faríamos diversas coisas e nem frustrados ficaríamos. Nós passaríamos como se fosse normal. Então, olha só quanto é importante a gente ter esse olhar, né, caridoso conosco, né? Que a gente precisa se perdoar, a gente precisa se amar, a gente precisa dizer que sente muito por alguns sentimentos que a gente ainda, né, exterioriza, e a gente precisa chegar no final de tudo e dizer assim, gente, mas eu sou muito grato porque eu ainda estou vivo. Sim. Né? E estar vivo significa o quê? A oportunidade da reparação, a oportunidade da evolução, né? Que vai se dar também no mundo espiritual, na condição espiritual, né? E em outras vidas. Mas vamos aproveitar agora, né? Enquanto estamos aqui, é sempre tempo de reparação, é sempre tempo de recomeço, é sempre tempo de olhar a vida de forma a ser grato por tudo, né? Por tudo, e a gente tem recebido tanto, né, Dani? Não tem como não ser grato. Com certeza absoluta. E a gente parece que vai avançando nos processos de um semi-amadurecimento aí, mas a partir do momento que a gente abre só a cabeça para receber, seja o que for, parece que a gente consegue enxergar, começa a ver de uma forma diferente o como estávamos, ou como eu estava vivendo, né? E como hoje eu percebo. Só da gente ter aí 2 encontros na semana para a gente estudar, para a gente conversar, para a gente, no meio de um momento tenso da nossa saúde, que hoje, graças a Deus, já está mais leve, surgiu esse projeto. E aí, olha só, em vez de a gente ficar aí uma pandemia inteira, que nós estamos falando de 7 meses já que nós estamos nesse processo, nós estamos todos nós aqui reunidos estudando, conversando. Olha o quanto me trouxe de coisas boas também esse momento,
que estamos vivendo. Então, é aquilo que Joana trouxe, né? Não adianta a gente só olhar para as coisas ruins, a gente precisa, como coisas ruins, né? A gente precisa olhar para elas como um caminho para o nosso amadurecimento. Por isso, por tudo, ser gratos. Então, finalizamos o nosso episódio de hoje, logicamente, com uma frase de Joana de Ângeles, que ela encerra essa primeira parte, que é a introdução desse capítulo, gente, onde ela vai dizer o seguinte, que a postura inevitável em circunstâncias desse porte não pode ser outra senão a da gratidão. Então, sejamos gratos, não é isso? E a gente se vê logo mais à noite. Isso. Curte, comenta, compartilha. Se você não estiver assistindo, né, nesse tempo cronológico que a gente está falando, é só você ir para o episódio seguinte, que é esse nosso ao vivo aí que a gente está chamando. Obrigada pela companhia. Fiquem bem.